Olá, eu sou Roberto Pedretti, instrutor do Carreira Literária. No último dia 22, faleceu Philip Roth, provavelmente o maior autor americano do século XX. Ele ganhou quase todos os prêmios literários que se possa pensar, excluindo o Nobel, que sempre lhe escapou, e é uma das vozes mais importantes para a geração de escritores que está produzindo nesse momento, dentro ou fora das terras norte-americanas. O fato de que tenha ambientado a grande maioria dos seus livros em torno da pequena comunidade na qual nasceu, sendo muito especificamente judaico, muito especificamente americano, e tendo muitas questões que podem ser consideradas íntimas dessas comunidades e dessas características, o que realmente é incrível a respeito da obra desse autor é ele ter sido capaz de ser tão universal. Falar sobre a morte de Philip Roth é também falar sobre o fim de uma era na literatura norte-americana. É falar sobre todo um período que foi abraçado pela contracultura, pelos dilemas do pós-guerra e por uma sociedade que entrou numa vertiginosa era de prosperidade para apenas reencontrar os seus próprios problemas dentro do conservadorismo que desembocou nos tempos atuais. Mas como é compreensível que uma boa parte dos leitores brasileiros não tenham tido a oportunidade de lê-lo e possam se interessar exatamente neste momento em que essa era chega ao fim, resolvemos trazer para vocês 5 livros que consideramos portas de entrada interessantes para o labirinto da obra de Philip Roth. Afinal de contas, ele se debruçou sobre uma série de temas, analisou a sociedade americana e seus personagens de forma muito detida e criou um universo relativamente vasto e com muitos romances a encarar. E os livros escolhidos são O Complexo de Portnoy, lançado em 1969. Foi o primeiro sucesso comercial de Philip Roth. Foi o seu 4º romance e povoou as estantes americanas justamente pelo seu conteúdo transgressor. É muito possível que todos os jovens americanos da década de 70 tenham encontrado na estante de seus pais, assim como Lolita de Nabokov, o Junkie de William Burroughs, esse romance que eles compraram no auge do sucesso, mas que não sabiam que tinha tantas coisas difíceis de encarar e que os pais não falariam para os filhos. O Complexo de Portnoy é basicamente um relato em primeira pessoa de Alexander Portnoy ao seu analista, no qual ele é bastante franco sobre todas as questões relacionadas a crescer numa família conservadora, judia, americana, na década de 50. A questão é que ele é franco demais, principalmente no aspecto sexual e na relação do personagem com a mãe. E isso tornou o romance explosivo e gerou muitas vendas e muitas reclamações dos segmentos conservadores da sociedade. Foi, ao mesmo tempo, um romance que abriu as portas para Philip Roth, mas que também se tornou seu estigma, porque durante muitos anos ele ficou conhecido como o autor daquele livro do rapaz que falava sobre todas as suas questões sexuais ao analista. E ele demorou muito tempo para se livrar da sombra do sucesso de Portnoy. Mas o livro, é claro, não ficou nem um pouco datado, assim como os outros transgressores que nós mencionamos. O livro ainda continua sendo um líbelo de liberdade para a intimidade durante o crescimento numa família conservadora. Ainda continua sendo a voz de um jovem tentando se libertar e tentando comunicar o seu mundo interno de uma forma que ele não seria capaz de comunicar aos seus pais e muito menos aos seus colegas, apenas num livro reservado à intimidade do consultório psicanalítico. O Avesso da Vida, de 1986. O protagonista de O Avesso da Vida é Nathan Zuckerman. Nós sabemos que Philip Roth adotou várias personas, vários protagonistas que eram, de certa forma, seu alter ego. Mas Nathan Zuckerman certamente é o que mais figurou na obra de Philip Roth. Ele está presente em 7 livros no total e, assim como Roth, nasceu em Newark, Nova Jersey, é um escritor, é judeu. Todas as características que poderiam apontar para que ele fosse o alter ego definitivo de Philip Roth. Ele nunca aceitou essa interpretação, sempre disse que personagens e escritores são totalmente apartados. Mas é claro que Nathan Zuckerman tem tantos pontos de contato exatamente porque é um dos principais canais para que Philip Roth fale sobre o ofício de escritor. E geralmente as narrativas de Zuckerman são narrativas voltadas para o próprio ato de escrever e a própria arte da criação literária. Embora haja livros anteriores, 4 romances anteriores e 4 posteriores a esse, com Nathan Zuckerman como ponto focal, podemos dizer que O Avesso da Vida talvez seja a melhor forma de ser introduzido ao personagem, além da grande curiosidade de sua narrativa ser totalmente descontínua. Somente se chega ao total da experiência do livro na última página. Por quê? Desde o princípio, a narrativa é totalmente fragmentada entre escritos de Zuckerman, sua própria vida e sua própria vida vista de outro ponto de vista. O que acontece, na verdade, é que somos introduzidos, por exemplo, logo no início do romance,
algo que para nós já é a história sendo contada, já é Nathan Zuckerman contando sua vida. Apenas no segundo capítulo percebemos que o que nós lemos até aquele momento era, na verdade, um livro, um texto que estava sendo escrito por Zuckerman sobre outra pessoa, sobre seu irmão, e que se agregou ao romance. E assim somos repetidamente ludibriados pela não consecutividade da narrativa. A parte interessante de ler O Avesso da Vida, portanto, não é apenas ser um grande estudo de personagem, mas ter essa capacidade de ver o meandro da criação literária de forma fragmentada e de forma em que o autor fica sendo constantemente lançado de um lado ao outro, tendo que equilibrar as narrativas que são colocadas paralelamente. O Teatro de Sabá, de 1995. Um dos mais extensos livros de Philip Roth e certamente um dos mais difíceis para o nosso paladar. Um livro cercado de adultério, morte, violência, páginas e páginas com poucos parágrafos, desenvolvidos em torno da vida de Mickey Sabbath, um ex-titereiro. Para quem não tiver a noção do titereiro, ele segura os bonecos através de fios para manipulá-los no teatro de bonecos, e aí encaramos uma metáfora perfeita da profissão de escritor, envolvido em uma série de situações sórdidas, de tristeza e de decadência. Pode ser considerado o livro que inaugura as preocupações de Philip Roth com a decadência física, já que o personagem de Sabbath já é avançado em idade, tem em torno de 60 anos, e tem que lidar com a morte de sua amante, enquanto continua frequentando os piores amigos possíveis, nas piores situações imagináveis. O que se pode dizer é que o Teatro de Sabá, na verdade, é o romance de Philip Roth que passa uma sensação de ser uma espécie de catarse, na qual todos os elementos que já estavam presentes de forma contida nos demais romances são liberados nesse que provavelmente é o seu romance mais violento. A própria referência ao Sabá, colocada no título e no sobrenome do protagonista, já certamente é uma vinculação à chamada Noite do Sabá, o Sabá das Feiticeiras, que seria, dentro da cultura popular e também particularmente na cultura judaica, um momento de rito profano e de encontro das bruxas para encantamentos, enfim, algo que sempre faz uma referência à imoralidade e à degradação. Complô contra a América, de 2004. Como nós temos falado, Philip Roth sempre primou por narrativas muito pessoais e por analisar muito o interior dos seus personagens, serem romances muito psicológicos. E nesse período do Complô contra a América, ele estava na sua sequência de romances políticos. O Philip Roth, mais maduro, lançava o seu olhar sobre a sociedade americana e dava as suas opiniões de uma forma mais aberta e examinando mais o contexto social. Desse período, talvez o romance que hoje em dia tenha mais significado seja justamente o Complô contra a América, na qual ele imagina uma sociedade nos Estados Unidos, num universo paralelo, na qual Charles Lindbergh tivesse ganhado as eleições presidenciais. Ele imagina, portanto, como seria os Estados Unidos se uma pessoa claramente conservadora e com grande apelo midiático tivesse aberto as portas do país para a ascensão do fascismo. Não sem motivo, os analistas costumam fazer comparações entre os eventos de 2016, com a eleição de Donald Trump, com essa América imaginada por Philip Roth tantos anos antes. É como se ele estivesse prevendo que uma figura midiática pudesse fazer uma onda conservadora que já estava em progresso finalmente eclodir nos Estados Unidos. O autor, portanto, parece finalmente sair daquele elemento individual que caracterizava a sua obra para ter um apelo mais coletivo e analisar as instituições americanas, principalmente do ponto de vista das minorias, das comunidades mais fechadas, inclusive uma das quais ele mesmo faz parte. Nêmesis, de 2010. É o último romance de Philip Roth, sua última obra ficcional. E ele tratou de avisar isso aos leitores. Ele avisou que estava se aposentando do ofício de escritor, que aquilo já tinha sido totalmente exaurido e ele não tinha mais nada a dizer. Cumpriu a promessa e, nos 8 anos seguintes, nada mais foi publicado. Nêmesis gira em torno de um surto de poliomielite acontecido em 1944 na cidade natal do escritor, Newark. E, até pelo próprio tema, como vocês podem imaginar, é um romance avassaladoramente triste. Terrível de encarar na medida em que nós somos submetidos ao que acontece a cada uma das crianças, submetidos à perspectiva de que aquela comunidade na qual se instalou a poliomielite fosse se degradando e que o nosso protagonista, que era encarregado de ajudar nisso tudo, Calder, se encontrava completamente impotente diante da situação.
Desde Animal Agonizante, Roth vinha de uma sequência de romances curtos e focados em torno da individualidade do homem diante da degradação pela doença ou pela velhice. E, de certa forma, o que torna Nêmesis, nessa sequência de romances finais, tão interessante é justamente que ele agrega uma visão social, uma visão de comunidade, a visão da degradação. Não é um livro tão autocentrado como Animal Agonizante, Homem Comum ou A Humilhação são. Ele é um livro muito mais aberto e muito mais analisando as consequências de grupo de uma fatalidade. Portanto, podemos dizer que nesse romance final, Philip Roth encontra suas duas faces, uma face social e individual, para contar, sim, uma história muito triste. Mas essa tristeza faz parte do foco da sua obra final. É exatamente aquilo sobre o que ele gostou de se debruçar nos seus últimos romances. E Nêmesis, pelo menos, nos transfere da agonia de um personagem único para nos mostrar como um fato coletivo pode afetar diversas individualidades. Pode-se dizer que desses romances finais, Nêmesis não só é o melhor, como acaba sendo o mais acessível. E você, já é leitor de Philip Roth e acha que algum livro fundamental ficou fora da nossa lista e que deve ser lembrado? Coloque aqui nos comentários. E não deixe de seguir o canal, curtir o vídeo e nos acompanhar para os próximos vídeos do Carreira Literária sobre a criação literária e sobre a leitura em geral. Um abraço para todos vocês e boas leituras.